O destaque do 26º Encontro Nacional dos Procuradores da República, realizado na cidade de Natal, foi a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Em palestra, ele afirmou ter a convicção que o Ministério Público é o quarto poder da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, participou de palestra durante o 26º Encontro Nacional dos Procuradores da República em Natal, Rio Grande do Norte, ao lado do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, do presidente da NPR, Antônio Carlos Bigonha, e do líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Alves. Temer discursou sobre o tema a importância da interação do Ministério Público com o Poder Legislativo. O presidente da Câmara acredita que o MP tem todas as qualificações de um poder e possui responsabilidades semelhantes à magistratura e à Câmara dos Deputados junto à sociedade. Desde o instante em que eu próprio me convenço, como tenho sustentado ao longo do tempo, que o Ministério Público é o quarto poder do Estado, não nominado, mas nada importa que seja nominado ou não, tendo em vista essa interpretação sistêmica que nós devemos dar ao texto constitucional, porque eu volto a dizer, nós somos meros exercentes do poder que o povo nos delegou. Então, vejam que ao sustentar que o Ministério Público é um poder, eu o joguei sistemicamente para aquele dispositivo constitucional que diz, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público está submetido àquela regração constitucional que determina não só a independência, que é estabelecida pelas razões várias que apontei, que estão na Constituição, mas estabelece a harmonia da atividade. O presidente da Câmara ressaltou ainda a criação, em setembro deste ano, do Grupo de Coordenação Interinstitucional, Câmara dos Deputados, Ministério Público Federal, com um bom exemplo do cumprimento da premissa constitucional que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Porque para chegar a esta concepção de que os órgãos do poder são independentes e harmônicos entre si, é preciso aquele conceito anterior, cuja mensagem o Constituinte nos deu. Olha aqui, você que é deputado federal, você que é presidente da República, você que é governador, você que é procurador-geral do Ministério Público, você é representante nosso, você está lá para exercer funções que a soberania popular determinou em 5 de outubro de 1988, quando criou o Estado brasileiro. Então, para compreender por que o dispositivo constitucional, há muito tempo, vem dizendo, várias constituições, que os poderes são independentes e harmônicos entre si, é para dizer, olha, quem exerce o poder, exerce o nome do povo. E, portanto, todos governam. O Legislativo governa, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público governam. Nós todos governamos em nome do povo. Já o líder do PMDB na Câmara relembrou a perseguição de alguns parlamentares a propostas que beneficiam o Ministério Público. Ele citou o período de votação da proposta que reajustava o salário do Procurador-Geral da República e dos magistrados. E, portanto, tem que ser bem remunerada, reconhecida, respeitada, mas não se conseguia votar, e aqui eu confesso, porque alguns líderes entendiam que não, o Ministério Público está perseguindo deputado, perseguindo não sei o quê, os deputados que se comportem para não ser perseguidos, não ser acusados, e se o são, que se defendam. Esse é o momento novo da vida brasileira. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Bigonha, aproveitou para falar sobre um dos pontos principais do projeto ANPR de Direito e Democracia, que é a valorização do Parlamento Federal. Há muitas iniciativas do Ministério Público que tocam diretamente o Parlamento ou que têm no Parlamento um foro apropriado de discussão. E o projeto de Direito e Democracia, nessa perspectiva, tem esse escopo de aproximar do parlamentar não com uma intenção meramente reivindicatória, mas, sobretudo, para demonstrar que o Ministério Público, como instituição democrática, é uma instituição que está aberta ao diálogo com toda a sociedade brasileira e, sobretudo, com o parlamento que encarna a soberania popular. O Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel, endossou o discurso do presidente da NPR e afirmou que uma das contribuições fundamentais do Ministério Público é a de contribuir para o fortalecimento das instituições da República, em destaque o Parlamento. Não se pode, evidentemente, falar em regime democrático sem a ideia de um parlamento forte.
Por isso, como disse, seja na arguição no Senado Federal, seja por ocasião de minha posse, fiz absoluta questão de destacar a necessidade de intensificar a interação do Ministério Público com as demais instituições republicanas e com o Parlamento em especial, de manter uma interlocução permanente com o Parlamento, como destacou o Bigonha, não apenas em momentos reivindicatórios, mas algo como uma atividade, como uma atuação permanente junto às duas casas do Congresso Nacional. Na cerimônia de abertura desta edição do Encontro dos Procuradores da República, estiveram presentes o Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel, o Procurador-Geral do Uruguai, Rafael Ubirial Zugarray, entre outras autoridades do Rio Grande do Norte e representantes de classe do Judiciário e do Ministério Público Brasileiro. Uma reflexão sobre a esperança, tudo transmitido por meio de movimentos precisos e sincronizados. Essa é a proposta do espetáculo O Jardim das Rosas Amarelas, da Companhia Potiguar Gira Dança. Nela, pessoas com e sem deficiência, em busca de um futuro diferente daquele que provavelmente já poderia estar escrito. A apresentação marcou a abertura do Encontro Nacional dos Procuradores da República. O evento, que durou 5 dias, contou com a presença de 450 membros do Ministério Público Federal de todo o país. O objetivo, debater aspectos pertinentes para o aprimoramento do Estado Democrático de Direito com a temática central, jurisdição constitucional e democracia. O encontro foi promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Na solenidade também estiveram presentes várias autoridades, entre elas o Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel, o Procurador-Geral do Uruguai, Rafael Ubirial Zugarray, e o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Francisco de Sales Matos. O presidente da NPR, Antônio Carlos Bigonha, agradeceu a presença de todos e, em seu discurso, relembrou os 21 anos da Constituição de 1988 e a contribuição da Carta Magna para o renascimento do Estado Democrático de Direito. A democracia é o passado, a democracia é o presente e a democracia é o futuro do Ministério Público. Tudo o que foi conquistado pelos procuradores da República e pelos promotores de justiça em todo o Brasil nos últimos 21 anos o foi graças ao regime democrático e nos veio das mãos do Parlamento Federal, seja como constituinte, seja como legislador, porque é ali, no Parlamento, que está representada a vontade do povo brasileiro. O Procurador-Geral da República destacou a atuação da NPR no fortalecimento do Ministério Público e reforçou o fato de ser o primeiro ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, na condição de Procurador-Geral, a abrir o encontro como presidente de honra. E quando olho para esta plateia, quantos rostos vejo que foram protagonistas em momentos fundamentais da instituição, de episódios absolutamente marcantes dessa construção coletiva que é o Ministério Público. Quem não reconhece o trabalho dos antecessores está não só cometendo um ato de injustiça, como, bem pior, está promovendo um suicídio institucional. A capacidade de crítica, mas também de autorreconhecimento, é elemento vital e dinâmico das instituições. Erros devem ser corrigidos e evitados. Os acertos identificados e multiplicados. A primeira palestra do NPR ficou a cargo do professor Eugênio Butti, jornalista, colunista do jornal O Estado de São Paulo e doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP. O tema da conferência de abertura foi a imprensa e a democracia. Butti acredita ser necessária uma aproximação entre os trabalhos desenvolvidos pela imprensa e Ministério Público. A democracia, eu preciso dizer aos senhores, simplesmente não funciona sem um regime de imprensa livre. Não é casual, não há de ser fortuita a condição que traz esse meu discurso nesse momento. A liberdade de imprensa, materialização da liberdade de expressão, não é apenas algo desejável, não é simplesmente uma característica que torna a democracia mais oxigenada, mais ampla. Não.
Sem a liberdade de imprensa, a roda da democracia não gira. Sem a liberdade de imprensa, o organismo da democracia não vive.